o Espírito Santo venha ministrar nosso coração nessa tarde. Nós vamos ler o tema, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Abre sua Bíblia aí, se você puder, ou se tiver no telão aí, põe pra gente, por favor. Amém, glória a Deus. Queridos, para mim é uma honra e uma alegria poder estar aqui junto com vocês. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18, diz: não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as coisas que não se veem são eternas. Diga comigo: as coisas que se veem, são temporais, mas as que não se veem, são eternas. O Senhor está nos preparando para coisas que nós não vimos ainda, amém? Que são eternas. Deus está preparando você. E eu quero dizer para você que todo avivamento não começa no tempo de paz. Todo milagre que Deus vai se manifestar na vida de alguém sempre vem em meio às aflições. É ou não é, pastor? É ou não é, pastor? A gente está assim, está tudo bem, glória a Deus, né? Deus nos deu uma bênção muito grande financeira, Deus nos deu isso, Deus nos deu aquilo, está tudo maravilhoso. Agora Deus resolve fazer um grande avivamento. É assim? Não. A gente está passando os perrengues, é luta, é dificuldade, é problema. Aí vem o que? A gente começa a orar e buscar, clamar, invocar, o marido que de repente quer impedir a esposa de vir para a igreja, a irmã começa a orar: pastor, ora por mim, pastor, ora por mim, fulano, ora por mim, me ajuda em oração. Aí você começa a orar, daqui a pouco Deus salva o marido, o avivamento chega, salva o marido, salva o filho, salva o vizinho, vai salvando todo mundo. Aleluia! Glória a Deus. Então diz para a pessoa que está do teu lado: quando a chapa estiver quente, é hora de avivamento. Amém? Você já fritou ovo na frigideira fria? Pôs lá, pôs o óleo, o sal, o ovo, frigideira fria. O que acontece? Nada. Mas depois que ela está quente, se demorar, queima. Fala assim: é hoje que Deus vai mandar fogo na sua cabeça. Diga para alguém: é hoje que Deus vai mandar fogo na sua cabeça. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amados, eu gostaria que você fosse comigo para Ageu. Nós vamos ler aqui a palavra do Senhor. O Espírito Santo ministrou meu coração com essa palavra. Eu vou tentar ser breve, mas eu não quero nem tentar fazer nada, eu só quero que Deus faça a vontade dEle. E que hoje Deus venha fazer maravilhas nesse lugar, em nome de Jesus. Ageu capítulo 1 diz assim: e no 2º ano do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Seatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser o quê? Edificada. Não veio, o Senhor está perguntando aqui, usando o profeta, dizendo assim: não veio o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Versículo 3: veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura não é para vós tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis o quê? Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se. E o que recebe salário, recebe furado. Irmão, é trágico isso, é ou não é? Deus fala assim, a Bíblia diz aqui, quando Deus levanta o profeta Ageu, Deus levanta o profeta Ageu em um tempo onde os servos de Deus, que deveriam estar honrando a Deus, eles estavam, na nossa linguagem, nem aí com o problema.
O povo de Israel tinha sido levado para a Babilônia, tinha ficado um período lá. A Bíblia diz que Deus levanta Ciro, né, o rei Ciro, e Ciro liberta aquele povo. E a Bíblia diz que volta então 50.000 judeus para Jerusalém. Só que a ordem do rei era o seguinte: ó, vocês vão lá, cheguem lá, restaurem lá o templo, façam um sacrifício ao Deus de vocês e lembrem-se de mim. Estou mandando uma oferta aqui para vocês lembrarem de mim, para falar com Deus. A Bíblia diz que eles chegam, Jerusalém estava destruída. A Bíblia diz que eles começam a reconstruir. Só que eles começam a reconstruir, eles começam também a restaurar o templo, eles começam a restaurar a cidade, mas cada um restaurando a sua casa também. E aí a Bíblia diz, né, os estudos dizem que os samaritanos se opuseram à reedificação do templo, à restauração do templo. Então o que o povo fez? Já que eles não querem que a gente restaure o templo, né, os samaritanos, os nossos inimigos, vamos fazer o seguinte: eu vou cuidar da minha casa. Diz para a pessoa que está do teu lado: você já cuidou da sua vida hoje? Já cuidou da sua vida hoje? Já cuidou da sua vida hoje? Quem já cuidou da sua vida hoje? Todo mundo, né? Quem já escovou o dente aí? Então todo mundo cuidou, né? E eles começaram a fazer isso, o tempo passou. 1 ano, 2, 5, 10, 12, 15, 16 anos se passaram. E aí o Senhor levanta o profeta Ageu e diz assim: vocês estão morando numa casa bonita, uma casa forrada, uma casa com Wi-Fi, né, com estofamento de primeira qualidade. Vocês estão morando num lugar confortável, não estão usando lá uma cama king, colchão king, vocês estão usando edredom, vocês estão usando isso, vocês têm um carro bom, vocês têm uma vida ótima. E a minha casa? O que vocês estão fazendo com a minha casa? Aí o Senhor diz assim: olha, a dificuldade não veio por acaso, veio por um motivo. O versículo que a gente lê aqui, versículo 6 diz: semeaste muito, recolhei pouco. Ageu 1,6: semeaste muito, recolheste pouco, porém não vos fartais, bebei, porém não vos saciais, vestíveis, mas ninguém se aquece, e o que recolhe o salário recebe um saco furado. É Deus dizendo para o povo: você está se esforçando muito, mas o resultado não está chegando. Diz para alguém: nós precisamos rever o que Deus quer de mim. Diga para você mesmo: eu preciso rever o que Deus quer de mim. Alguém diz assim: não, meu pastor é uma bênção, minha pastora é uma bênção, essa igreja é uma bênção. A minha alma estava longe dos caminhos do Senhor, agora já estou aqui. Quem é cristão aí? Levante a mão. Glória a Deus. Aleluia. Quem está na igreja desde pequenininho, levante a mão aí. Glória a Deus. Conheço a palavra, já li a Bíblia, já li a Torá, já li o Novo Testamento, o Velho Testamento, eu já fiz curso de tal. Só que o Senhor estava dizendo para eles: vocês estão na motivação certa, mas tomando a atitude errada. Quantas vezes a gente fica assim? Estamos na motivação, estamos cheios de motivação para fazer as coisas, mas estamos fazendo a coisa errada. É errado cuidar da sua casa? É errado você cuidar da sua casa? Não é errado. Isso é um propósito. Deus mandou, né? Deixar ao homem seu pai e sua mãe, iniciar a sua mulher, e ambos serão uma só carne. E aí a palavra do Senhor diz que eles vão começar a cuidar da sua vida, mas aqui Deus estava cobrando para que o povo cuidasse também da casa do Senhor. Diga: é muito importante eu cuidar da casa do Senhor. Amém? Quem é daqui da igreja? Levanta a mão aí. É muito importante você cuidar do seu pastor, da sua pastora. Amém? É importante você honrar os líderes que o Senhor colocou sobre a vida de vocês, para ser profeta na vida de vocês. Debaixo da palavra que sai da boca do pastor Anaílton, a pastora que eu esqueci o nome, pastora Andréia, debaixo da palavra que sai da boca desse casal aqui, Deus pode mudar o destino de família. Eu creio. Quem estava desempregado pediu oração e Deus abriu a porta. E foi aquela oração: ai, que oração espetacular, pastor, me ensina que segredo é esse.
Não. A Bíblia diz: crede no Senhor, estarei seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Então, debaixo da palavra que Deus deu para eles, há uma unção que libera vocês para prosperar. Amém? Amém? Glória a Deus. Então levante suas mãos e diga: Senhor. Senhor. Os pastores abaixam as mãos. Levante suas mãos à igreja e fala: Senhor, nós abençoamos os nossos pastores. Fortalece eles. Dá eles mais graça, mais unção, mais poder, mais autoridade. Senhor, eu me comprometo a ajudar os teus filhos a fazer uma grande obra para a tua glória. Em nome de Jesus. Diga para eles: pode contar comigo, pastor. Contar comigo. Até você que fala no pensamento, abre a boca e fala. Que funciona quando você abre a boca e fala. Ageu era profeta. A Bíblia diz que Zorobabel era o príncipe ou o governador. A Bíblia diz que Josué era o sumo sacerdote. E quando Deus começa a chamar a atenção, Deus estava chamando a atenção de quem? Levantou o profeta e chamou a atenção do governador Zorobabel, chamou a atenção também do sumo sacerdote. Todas as vezes que Deus quer liberar avivamento na nossa vida, Ele vai primeiro nos chamar para dentro da vontade dEle. E quando nós entendemos a vontade dEle, nós começamos a fazer o que Ele quer. E quando nós começamos a fazer o que Deus quer, Deus muda a nossa vida. Diga: se eu começar a fazer o que Deus quer, ninguém vai me segurar. Aleluia! Você pode aplaudir Jesus por isso? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos lá, continuando, diz assim, né? Ageu, capítulo 1, versículo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, então dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxestes para essa casa, eu dissipei com o sopro. Por causa disso, diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. Irmão, como é que dá para a gente vencer Deus? Não tem como. Então é melhor, tem um ditado aí que diz: se não pode com ele, com Deus a gente não pode. É melhor a gente andar com Ele, a gente obedecer a Ele, a gente andar na vontade dEle, a gente praticar o que Ele quer. Porque, não, eu sou forte, eu aguento o tranco. Aguentar não, irmão. O Senhor diz assim: olha, tudo que vocês estão fazendo, quando vocês não cuidar da minha casa, vocês vão passar dificuldade. Mas Deus está falando isso com ira do povo, revoltado com o povo? Não, Deus estava falando, dizendo para eles: ó, o esforço que vocês estão fazendo é muito grande, mas se vocês começarem a fazer a minha vontade, vocês vão fazer menos esforço e eu vou abençoar. Então põe a mão na sua cabeça e diga assim: Deus só quer me abençoar. Quem quer ser abençoado diz amém. Então diga: eu sou abençoado. Aleluia. A palavra diz ainda, o versículo 10: por isso retém os céus, o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Mandei vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite e sobre tudo o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado e sobre todo o trabalho das mãos. Olha como é forte isso, querido. A gente fazer muita coisa e a coisa não fluir. Quem faz salgado aí? Compra lá a farinha, fermento, ovo, leite, dependendo do tipo de salgado, né? O recheio. Aí vai, faz, prepara tudo. Na hora de fritar, estoura. Mas aí tem que entregar para uma festa 2.000 salgados. E aí fala assim: meu Deus, o que é isso? É ruim ou não é? Mas quando você faz para Deus,
E aí faltou o ovo. Minha esposa, ela faz bolo. Ela faz para nós, para casa, e ela faz também para vender. E outro dia ela falou assim, não tem fermento. Eu falei, minha filha, põe a mão nessa forma, faz tudo que tiver aí, fala assim, o fermento agora é da sua parte. Irmão, o bolo derramou para fora da forma. É a bênção. Amém? Irmã, declara em nome de Jesus que nunca isso vai acontecer com a sua vida. Mas Deus vai mandar muita gente para comprar o seu salgado, o seu doce. E a irmã vai prosperar como nunca em nome de Jesus. Glória a Deus, receba! Aleluia! A Bíblia diz que o Senhor estava dizendo assim: o trabalho das mãos de vocês não está dando certo porque vocês deixaram de cuidar da minha casa. Quando a gente cuida só da nossa vida e não nos preocupamos com o propósito de Deus, a gente sofre, né? Está ali o jovem que fica no som ali, né? Se tiver dois que faz aquela parte ali, é fácil, um não veio, o outro pode. Mas se só tiver um e ele não veio, e aí? Pastor, né? No outro dia fala assim, pastor, não deu para vir. Podia falar, pastor, amanhã eu não vou, né? Graças a Deus está aí, continue sendo uma bênção. Mas quantas pessoas assim, depois eu falo com o pastor, depois eu aviso, né? Quantas pessoas assim, saiu, já tem um ano que a pessoa saiu da igreja, e aí o pastor fala assim, irmão, estou orando por você, o que aconteceu? Você não veio mais, eu mando mensagem, você não responde. Pastor, agora eu estou em outra igreja, mas um ano já, em outra igreja, mas você sempre responde mensagem dizendo, não, eu sou daí, só não sabe daí da onde. Ei, pastor, eu sou também. Mas eu declaro em nome de Jesus que o Senhor está despertando fiéis, que honrem, que estejam juntos, não que esses não estejam, mas pessoas que estejam pagando preço junto, chorando junto, clamando junto, invocando o Senhor para que haja avivamento nessa cidade, para que haja resgate de almas nessa cidade, em nome de Jesus, que o Senhor traga um grande avivamento para essa igreja, para cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Aleluia. O Senhor está falando aqui, e eu imagino Ageu dizendo assim, Senhor, pega leve, o povo já está sofrendo pelas dificuldades, o Senhor vai apertando mais, daqui a pouco eles explanam. Mas o texto diz assim, vamos lá, Ageu, capítulo 1 ainda, versículo 12, então, Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, e todo o restante do povo, fizeram o quê? Obedeceram a voz do Senhor. Obedeceram a voz do Senhor. Então tem palavras que vai vir da boca de Deus e ele vai usar quem? Alguém, sim ou não? Sim. Quem era o profeta aqui? Quem era o profeta? Ageu. Mas de repente o profeta pode ser você. De repente Deus, não, com certeza, Deus sempre vai dar direção para a liderança. Olha, irmão, vamos fazer isso. Ai, pastor, mas eu não gosto muito de fazer isso, não. Não, irmão, Deus não está perguntando se você gosta. Meu Deus. Deus não perguntou para mim o que eu acho do dízimo. Ele não perguntou para mim o que eu acho de oferta, de primícias. Ele fala assim, dê e eu te devolvo, em boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Agora não dê e espere que o devorador conhece o seu endereço. Diz para a pessoa que está do teu lado, o devorador te conhece. Cuidado. Ai, pastor, então agora eu vou dar meu dízimo. Não precisava nem deixar o devorador entrar lá na sua casa, morar lá. Graças a Deus que aqui não tem ninguém assim infiel. Graças a Deus, todo mundo aqui é fiel, dizimista, não vou nem perguntar. Vou só beber uma água aqui. Mas pense que era
também um problema que estava acontecendo lá no templo de Jerusalém. O povo deixou, não tem nada a ver. A luz está acesa. Ai, pastor, a luz está... por que hoje está sem luz? Porque não pagaram. Como assim não pagaram, pastor? Irmão, se paga a luz por quê? Dinheiro. Com quê? Dinheiro. Tem as pessoas que não sabem por que pagam. Com dinheiro. Então o povo deixou de honrar a Deus, veio dificuldade sobre a vida deles. O Senhor disse assim: olha, eu quero abençoar vocês, mas volte de novo para o meu propósito. Volta para a minha vontade, eu vou abençoar vocês. Volta para aquilo que vocês começaram. Comece a praticar do jeito que eu mandei e comece a viver o sobrenatural. O mundo vai ver a glória de Deus na sua vida. O mundo vai ver Deus te abençoando. O mundo vai ver Deus operando sinais e prodígios e maravilhas na sua vida, porque você decidiu fazer a vontade do Senhor. Diz a palavra do Senhor que então eles se propõem a obedecer ao Senhor. Eles recebem a palavra do Senhor. Eles tomam posse da palavra do Senhor. Aí o versículo 3 diz assim: então Ageu, o mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Diga: Deus é comigo. Diga para alguém: Deus é com você. Libera uma palavra profética na vida dessa pessoa. Diga: vai dar tudo certo. A palavra diz, queridos, que quando o Senhor diz: eu estou convosco, então não tem coisa na minha vida que eu não preciso passar. Eu só preciso entender o que Deus quer. Eu não preciso passar por algumas coisas, só preciso entender o que Deus quer comigo. Aí o texto diz aqui no versículo 14: o Senhor suscitou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josadaque, sumo sacerdote, o espírito de todo o restante do povo, e eles vieram e fizeram a obra na casa do Senhor dos exércitos. Então quem pode suscitar o espírito, nosso espírito, para fazer a obra de Deus? Quem pode? Só Deus. Então diga: Senhor, suscita o meu espírito, desperta o meu espírito. Senhor, ativa o seu poder na minha vida, em nome de Jesus. A Bíblia diz que o governador foi fortalecido, foi despertado, o sumo sacerdote, que era Josué, e diz a palavra do Senhor que todo o restante do povo, eles se despertaram para fazer a obra na casa do Senhor dos exércitos. Aí o capítulo 2 vai dizer que o Senhor começa a falar com eles, e aí fala lá, o versículo 5, Ageu 2:5, e segundo a palavra da aliança que fiz convosco, também saístes do Egito, e o meu espírito permanece no meio de vós, não temais. O Senhor diz assim: da mesma maneira que meu povo saiu do Egito junto com Moisés, e o meu espírito era com eles, meu espírito é com vocês. Não temais. Diga: Senhor, me dá ousadia e coragem. Em nome de Jesus. Eu sei que o Espírito Santo é comigo. O Senhor estava dizendo para eles: olha, não temais. Aí o texto continua no versículo 6: porque assim diz o Senhor dos exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, farei tremer céus e terra, e o mar e a terra seca, e então farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas de todas as nações, e então encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos exércitos, e a glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei aleluia. O Senhor tem uma promessa de vitória para a minha vida. O Senhor tem uma promessa de vitória para a sua
sua vida. O Senhor tem uma promessa de vitória para o ministério. Deus tem promessa de vitória para a igreja Pedra Viva. Amém? Aqui o Senhor diz para eles: olha, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória da última casa será maior do que a primeira. O que acontece? A Bíblia diz que o povo estava triste, porque quando Salomão faz o templo foi feito com muito requinte, muita pompa, com muito ouro, com muito metal, com muitas pedras preciosas. Foi assim algo extraordinário. Se fosse nos nossos dias, né? A gente tem uma réplica ali, mais ou menos, ali na Celso Garcia, no Brás. Quem já foi lá? Nunca foi? Eu já fui. Tem o templo de Salomão, o templo de Salomão do bispo de Macedo. Tem uma réplica, mas o de Salomão era algo fora do comum. Se fosse nos nossos dias, seria uma das 7 maravilhas. Aí quando restaura o templo, dentro da condição que o povo tinha naquela época, eles começaram a ficar tristes, porque não era exatamente como foi no passado. Aí o Senhor diz: espera aí, olha, eu estou com vocês, vocês não precisam ficar tristes. Eu fui com Salomão naquela época, mas eu sou com vocês. Só que tem uma coisa: aquele templo lá que Salomão fez foi muito bonito, mas a glória da segunda casa, a glória da segunda casa será maior que a primeira. Diga: nós vamos viver a glória da segunda casa. Deus vai fazer maravilhas nesse tempo. Amém? Diga para alguém: chegou o nosso tempo. Da gente ver Deus fazer maravilhas. Vamos ver a glória da segunda casa. Profetiza para 3 pessoas: nós vamos ver a glória da segunda casa. Amém? Você vai ver a glória da segunda casa. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! O que acontece, pastor, na segunda casa? O que acontece agora na segunda casa? Muitos anos depois, Jesus nasceu. Muitos anos depois, Jesus foi apresentado lá nesse segundo templo aqui reconstruído. Muitos anos depois, Jesus começa a pregar naquela segunda casa. Muitos anos depois, pouco tempo depois, os discípulos começam também a fazer a obra de Deus. Então a glória da segunda casa, a glória da primeira casa, Deus estava lá no Santo dos Santos. A glória da segunda casa, o Senhor estava dentro de todo o templo, por dentro e por fora. Jesus estava lá. A Bíblia diz que a glória da segunda casa foi tão grande, foi tão poderosa, que começa avivamento em Jerusalém e nunca mais parou. Glória da segunda casa, Jesus estava presente. A Bíblia diz que o Senhor declara assim que Ele iria liberar a glória da segunda casa, e naquele lugar Ele daria paz. E tem outra coisa aqui no capítulo 2, ainda versículo 19, diz: porventura há ainda sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, versículo 19, Ageu 2,19. Porventura há ainda sementes no celeiro? Além disso, a videira, a figueira, a romeira, a oliveira não tem dado os seus frutos, mas desde este dia vos abençoarei. O Senhor estava dizendo: olha, tem semente no celeiro? Pode plantar, porque desde este dia que vocês se propuseram a fazer a minha vontade, eu vou abençoar vocês como vocês nunca viveram. Glória a Deus. E aqui ainda o texto diz, lá em Ageu 2, versículo 23, naquele dia diz o Senhor dos Exércitos: tornarei a Zorobabel servo meu, filho de Saltiel, diz o Senhor, far-te-ei como um anel de selar, porque eu te escolhi, diz o Senhor dos Exércitos. Por que que os reis usavam um anel?
porque eles poderiam selar um documento, e só quem tinha o selo, né, só quem tinha o anel, era o rei, ou o rei que permitisse, né? A Bíblia fala lá que na época de Esther foi liberado um decreto de morte aos judeus, mas a palavra do Senhor que foi dado, agora depois da morte lá do inimigo do povo de Deus, do povo judeu, a palavra do Senhor que foi dado o mesmo anel para o tio de Esther, Mardoqueu, Mordecai, e a Bíblia diz que ele sela uma carta e diz para os judeus: vocês podem se defender, o rei liberou vocês para defender, vocês podem se defender, quando vir o inimigo, senta a borracha nele, quando vir o inimigo, bate com força, bate até cair. E a Bíblia diz que o povo de Israel celebra até hoje Purim, foi o tempo do livramento de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: quando Deus desperta o nosso espírito para nós vivermos o que Deus tem para a nossa vida muda, a nossa história muda. Deus está despertando o nosso espírito nessa tarde, nesse início de noite, né? Já é 18 horas. Deus está despertando o nosso espírito para um propósito que Ele tem, que vai além daquilo que nós mesmos planejamos, vai além daquilo que nós mesmos pensamos. Eu lembro que algum tempo atrás nós estivemos no Paraná, fazendo a obra do Senhor naquele lugar, uma igreja já de muitos anos, 40 e poucos anos já, e eu havia recebido um decreto: pastor, você vai para lá. Eu e minha esposa, a gente recém-casado, né? Nós tínhamos uma filha de 4 anos, e ele falou, a pastora que era a líder do ministério disse para mim assim: você vai para lá, e se não der certo, não tem o que fazer, a gente fecha a igreja. Então você imagina, eu ia trazer meu currículo, primeira igreja que eu ia cuidar, eu ia trazer, ia chegar e dizer assim: ó, pastora, a chave está aqui, não deu certo, o prédio está lá no Paraná, a igreja sede aqui em São Paulo, a chave está aqui, não deu certo. Eu já fui com um peso já nas costas, dizendo: tem que dar certo. E eu falava para minha esposa: vai dar certo, vai dar certo. Irmão, nós chegamos naquela igreja, misericórdia. Tinha uns irmãos que vinham na ceia, tinha 6 que vinha o mês inteiro, todos os cultos que tinha, vinha 6, e na ceia vinha mais 6, então na ceia a igreja estava cheia, 12 pessoas, era o número das pessoas da igreja. Tinha bastante pessoas, né? Algumas pessoas já de mais idade, pessoas que viram aquela igreja nascer. Se as pessoas viram a igreja nascer, a igreja tinha 40 anos, você imagina quantos anos tinha essas pessoas. Irmão, era prova, e um dia eu estou orando lá, um dia eu falei para Deus assim: Senhor, eu preciso fazer alguma coisa, Senhor, me dá a direção, o que eu devo fazer. Tinha 2 irmãs, bem idosas, né? Tinha uma lá que estava, acho que tinha quase 100, mas ela sempre falava que tinha 60, e tinha uma outra que devia ter mais ou menos uns 70, e elas iam para a igreja todo dia orar, então elas iam para a igreja, entravam na igreja 7 horas da manhã e oravam até as 8. Eu morava no fundo da igreja, né? Casa pastoral, morava na casa pastoral, e a irmãzinha que já estava com 100 quase, ela ia ficar dando descarga nos banheiros assim, para ver se o pastor acordava, porque do lado de trás, né, do banheiro, ficava a casa, e ficava também o quarto. Então ela ficava lá, ela arrastava o pé, e ela dava descarga, e arrastava o pé e dava descarga. Eu falava para minha esposa, eu falava assim: amor, minha esposa, quando ela escuta qualquer barulho, ela desperta, e ela fala assim: amor, chegou alguém, estão fazendo barulho. Eu falei: né, não, estão me chamando para ir orar, mas eu não vou não. Diz para a pessoa que está do teu lado: você não quer orar? Então se contente com o que você está vivendo. Diz para alguém: você não quer orar? Então se contente com o que você está vivendo. Meu Deus. Ai, pastor, pega leve. Quem quer avivamento? Deus quer avivamento. Só que eu nunca vi avivamento assim, que nem eu comecei falando, né? Ah, tá tudo bem, agora vai vir um grande avivamento. Não, aí primeiro a chapa vai ficar quente. Foi um dia, 2, 3, 5, 10, 15, um mês. E eu estou lá orando: Senhor, me dá uma direção, me dá uma direção, me dá uma direção, me dá uma direção. Só faltou Deus descer no céu e falar assim: ó, sabe aquela irmãzinha
puxa a descarga. Quando ela puxar a descarga, você levanta e vai orar. Falei, Senhor. Ela puxou a descarga, eu levantei e falei, tudo bem, irmã Maria? Ela, tudo bem, pastor, acordou cedo. Eu falei para Deus assim, eu vou fazer um propósito de oração e fui para a igreja e comecei a orar. Ia para a igreja, as irmãs faziam culto, faziam oração das 7 às 8, ia das 8 até a hora que eu aguentasse. Eu ia lá e começava a chorar e orar e chorar e pedir para Deus, Senhor, não deixa que essa igreja feche, não deixa. Um dia o Senhor me deu uma estratégia. Dentro desse período de oração que eu comecei, tinha umas pessoas lá na cidade pequena, quem já morou em cidade pequena, entendeu os amanhã? Todo mundo se conhece, não é? E tinha um rapaz lá que ele de vez em quando vinha lá na casa que a gente morava e ele falava assim, cadê o pastor? Minha esposa falava assim, peraí que eu vou chamar ele. Depois eu comecei a orar e orava todo dia. Aí ele falava assim, pastor, tá orando? Tá orando. Ah, então tá, vou esperar um pouquinho aqui. Aí esperava 15 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas. Ah, tá demorando, depois eu volto aí. E nesse período de oração, o que aconteceu? O Espírito Santo ministrou no meu coração e disse, faz um ato profético, poder o quarteirão. E declara que esse quarteirão a partir de hoje é de Jesus. E aí falei para a igreja, entramos em oração, em jejum, quem podia. Entramos em oração e jejum, rodeamos o quarteirão, né? Que a igreja ficava no meio do terreno. Então nós rodeamos dentro do terreno da igreja, rodeamos, fizemos igual a Bíblia diz lá, né? Quando Josué vai rodear Jericó, fizemos esse ato profético. E aí cada dia a gente rodeava uma vez, e no último dia era para rodear 7 vezes. Então a gente rodeou 6 vezes em volta do terreno da igreja. E uma dessas irmãs que orava falou para mim, pastor, o sangue de Jesus tem poder. Falei, o que foi, irmão? Pastor, tinha uma árvore na frente da igreja. Falei, tá vendo aquela árvore? Eu falei, tô. Pastor, do mesmo tamanho que a árvore era muito grande, acho que uns 10 metros, sei lá. Muito grande. Do mesmo tamanho que eu vejo a árvore, tem um demônio, todo de preto. Falei, o sangue, me arrepiei todo. Falei, o sangue de Jesus tem poder. Entenda uma coisa, que quando você começa a orar, só tem um que não gosta, é o diabo. Então ele começa a querer dizer assim, ó, não estou gostando não, é melhor você parar, hein? Fala para a pessoa que está do teu lado, se o diabo não está gostando, isso é sinal que a sua vitória já foi liberada. Persevera. Aí continuamos ali, fizemos o primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, acho que foi no terceiro dia. Aí no último dia lá, demos 6 voltas em volta do terreno da igreja, né? Por fora da igreja, demos 6 voltas. A última volta a gente foi fazer na rua, né? Vamos rodear o quarteirão, ungir o quarteirão, consagrar o quarteirão. E aí começamos, saímos, a gente estava reunindo lá, eu fui orar pelo povo, ungir cada um, para que fosse, né? Nós estávamos uma multidão de 12, até os mensalão vieram nesse propósito, Deus foi despertando eles, o espírito deles foi despertado. E aí, os irmãos mensalão é que vinham uma vez por mês, né? Só vinha na ceia. Então estava lá todo mundo, os 12 estavam lá, né? Estávamos lá, e aí eu comecei a ungir o povo, de repente entra um bêbado. Aí uma irmã falou assim, pastor, o que a gente vai fazer com esse bêbado? Eu falei assim, ó, a gente não vai fazer nada. Vai ficar 2 pessoas aqui na igreja, nós vamos rodear o quarteirão. Quem vai ficar na igreja? Então tem aquelas pessoas que mais idade, né? Então, irmã, a senhora fica, vai orando aqui, nós vamos rodear o quarteirão. Aí vamos saindo e lá vem o bêbado. Vocês fizeram a promessa para o santo, agora tem que pagar. Vocês fizeram a promessa para o santo, agora tem que pagar. Vocês fizeram a promessa para o santo, agora tem que pagar. Eu entendi quem era que estava falando ali, era o próprio diabo, dizendo que ele estava incomodado, mas assim, ele mandou um bêbado para tentar fazer a gente parar. Eu falei, irmãos, vamos embora.
saímos na porta da igreja, aí descemos a rua, entramos no primeiro quarteirão, irmão. Quando a gente entrou no primeiro quarteirão, tinha uns gatos, uns cachorros na rua assim. O gato, ele deu aquela miada e se arrepiou todo, subiu correndo na árvore. Cachorro, irmão, você já viu o cachorro subir na árvore? Aquele lá subiu também. O cachorro subiu na árvore. Pessoal do interior, igreja do interior, os irmãos vêm para a igreja, até os cachorros é crente. Os cachorros ficam lá na porta da igreja. Tem uns que é endemoniado, né? Que não quer deixar ninguém entrar. Eu até olhei, nessa igreja morreu 3. Disseram para mim, pastor, que eles eram diáconos, fala da foto. Que diácono do cão é esse que não deixa o povo entrar? Tinha gente que me via na rua e falava assim, pastor, fui lá na tua igreja, cheguei lá, tinha uns cachorros lá, começaram a latir, eu fiquei com medo de entrar e fui embora. Eu falei, isso aí não é diácono de Deus, não, é do cão, porque o de Deus ele fala, entra, né? Senta aqui, eu vou arrumar um lugar para você sentar. Então na primeira quadra, na primeira rua lá, o gato subiu, o cachorro subiu na árvore, eu me arrepiei todo, e aí vamos orando, e a gente foi orando pelo quarteirão inteiro, e o bêbado atrás, fez a promessa para o santo, agora tem que pagar, fez a promessa para o santo, agora tem que pagar, fez a promessa para o santo, agora tem que pagar. Entramos de novo na igreja, terminamos o propósito, vamos orar então. Senhor, agora nós pedimos que o Senhor receba esse propósito e que o Senhor venha alcançar. Quando a gente entrou na igreja, o bêbado entrou também, ele caiu endemoniado. Ninguém pôs a mão, ninguém falou nada, ele caiu endemoniado. A potestade que estava agindo naquele lugar veio para tentar nos paralisar. Mas depois do propósito que foi completo, ele caiu. Quando ele cai endemoniado, a gente, né? A gente quer assim, o pessoal que gosta de expulsar demônio. Quem gosta de expulsar demônio? É os irmãos que falam assim, sangue de Jesus tem poder, pastor. Mas a gente que gosta de dizer para o Satanás, cai fora, cão. Começamos a orar, expulsar, repreender. O rapaz aceitou Jesus, se converteu. Aí eu falei para ele, agora você está livre, está liberto. Ele olhava lá para a rua e dizia, ele está lá fora. Eu falei assim, ele está lá fora. Mas quem está com você é maior do que ele. Não pode ir para casa. Aí ele falava, mas ele está dizendo que se eu for lá fora ele me pega de novo. Eu falei para ele assim, ele não vai te pegar, pode ir embora, pode ir embora. Eu preciso fechar a igreja, eu moro no fundo, mas eu preciso ir embora, eu preciso fechar a igreja. Não, pastor, deixa ele ir embora. Eu falei, não, quem tem que ir embora agora é você, pode ir. Irmãos, depois daqueles dias, o Senhor começou a salvar pessoas, trazer as pessoas da família, começou a transformar aquela cidade. Depois de um tempo o Senhor mandou fazer um ato profético naquela cidade. Nós oramos e ungimos pontos estratégicos da cidade, e o Senhor removeu 2 bruxos que tinha naquela cidade. Vinha pessoas de Minas, do Mato Grosso, do próprio Paraná, de outros estados, vinha se consultar com 2 bruxos que tinha naquela cidade. Nós oramos pela cidade, ungimos a cidade, fizemos um ato profético lá. Aí o Senhor abriu realmente um mover de salvação. E quando a gente voltou, saiu de lá, né, porque a gente voltou para São Paulo, a igreja tinha crescido, o Senhor tinha trazido assim um grande avivamento para igreja. Amém? Eu quero dizer para você que Deus não mudou. Ele continua fazendo a mesma coisa hoje. Pastor, mas eu posso fazer? Pode. Eu posso fazer na minha casa? Pode. Você pode fazer no meu quarteirão? Pode. Você pode fazer isso? Pode. Só que é o seguinte, você está entrando num terreno que está minado. Então não dá para você ir lá e falar assim, ei Satanás, agora é eu e você. Sempre que você entrar numa peleja, diga, Satanás, olha, você perdeu porque Jesus é comigo. Deus é comigo. É Ele que vai me dar a vitória. Você já perdeu. Amém? Amém. E quando isso aconteceu, nós tivemos experiências extraordinárias. Eu me lembro também de uma vez, eu vou concluir aqui, porque 7h30 tem uma rede de homens lá em Santo André. Mas vou concluir com isso. Uma vez, estamos dirigindo a igreja, chega uma moça lá, uma jovem, e ela veio cair endemoniada. Eu comecei a gritar, sai! Satanás, sai, 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 sai. Fiquei rouco.
E a mulher caiu endemoniada. Pegamos ela, levamos ela para a salinha no fundo da igreja. Falei, olha, irmão, vocês continuem fazendo culto, não. Vamos orar para ela. Eu já estava sem voz. Gritei, pensei, vai sair no grito. Já não tinha voz quando eu fui orar de novo. Falei, Satanás, em nome de Jesus, sai dela, agora. E a moça falou assim, onde eu estou? Onde eu estou? Aí eu fui para casa e disse assim, Senhor, eu gritei e nada aconteceu. O Senhor falou para mim assim, você queria chamar a atenção? Não conseguiu. Mas quando você falou e usou meu nome, o poder do meu nome, pôs aquela moça no meio. Então eu quero dizer para você, querido, existem coisas na nossa vida que a gente está tentando na nossa força. Existem situações na nossa vida que a gente está tentando através do nosso braço. Só que a palavra fala que as coisas que são visíveis são temporais, mas as coisas que não se veem são eternas. Deus quer liberar o favor dele sobre a nossa vida, para a gente alcançar territórios novos, conquistar vidas, conquistar almas. Deus quer que você cresça lá na empresa onde você está. Deus quer que você seja não a referência errada da família, mas alguém que está cheio do Espírito Santo. Deus quer que eu e você se posicione para viver o que Ele tem para a nossa vida. Muitas vezes nós estamos achando bonito o testemunho de alguém, mas está na hora de você viver os milagres do Senhor na sua vida. Pessoas precisam saber quem é o teu Deus, quem é o Deus que eu sirvo, quem é o Deus que você serve. Como que ele vai saber quem é o meu Deus? Se eu me jogar nos pés do Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui, usa-me para a tua glória, faça de mim instrumento de poder nas tuas mãos.